em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada pros íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Acaso, onde cada caso é um caso. E o episódio de hoje é feito especialmente para você, que é um grande fã de dinossauros da atualidade. Porque a gente está aqui para falar sobre o filme Rio, que retrata, né, os dinossauros que nós temos entre nós ainda, para quem assistiu o episódio sobre o Jurassic World, e que nós vamos falar de aves. Para falar sobre esse assunto, que é um assunto extremamente legal e que eu fiquei muito surpresa com o quão legal esse assunto é quando eu tive contato a primeira vez, nós temos aqui a professora Silvia, que é formada em Ciências Biológicas, modalidade médica, pela USP, que é o nome antigo para biomedicina, isso, né? A biomedicina antiga. E ela é mestre e doutora em Fisiologia também pela USP. Além disso, ela gosta de desenhar e ela é uma grande observadora de aves e uma super entusiasta disso. E é muito legal conversar com ela sobre esse assunto. Então, eu acho que o episódio de hoje vai ser muito legal. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, a equipe, né, do Por Acaso. Estou muito, assim, honrada de poder fazer parte desse episódio de hoje. Muito obrigada. E para levar essa conversa adiante aqui comigo, nós temos o Arthur Gasparindo, que é biólogo e mestrando em zoologia, que também é um entusiasta de aves e um grande amante da natureza. Seja bem-vindo, Arthur. Uau, é verdade, eu sou mestrando em zoologia agora, socorro. É que eu acabei de entrar no mestrado. Que maravilha! Ele colocou grau ontem. Parabéns! Obrigado. É importante. Nossa, fiquei até sem palavras aqui. E a gente tem a nossa apresentadora aqui, Gabriela Larissa, que também é biomédica e vai falar tudo sobre o cérebro pra gente, sei lá. Eu sou péssimo nisso. É isso, gente, é sobre isso. Mas enfim, e no episódio de hoje, pra gente começar a levar essa conversa, a gente queria falar um pouquinho sobre o filme Rio, que é um filme bastante rico e que é um filme muito engraçado. Faz tempo que eu assisti ele, mas eu lembro que foi muito engraçado quando eu assisti. Você riu assistindo o filme. Sim. E aí o Arthur vai dar pra gente um resuminho do filme, caso alguém que esteja ouvindo não tenha assistido. Basicamente, o filme Rio é a história de uma ave que chama Blue, é uma ararinha azul. Todo mundo que vê o filme acha que é uma arara azul, mas não é uma arara azul, é uma ararinha azul. Muito bem. Dá pra ver pelo tamanho. Quando eu vi uma arara azul uma vez, desculpa devagar aí no meio, mas eu vi uma arara azul uma vez, num desses, né, passeios ecológicos assim, e ela é gigantesca. Ai. E eu fiquei, nossa, mas não tem nada a ver com a do filme. E depois que eu vi que a do filme é uma ararinha azul. Que bom que você devagou. A gente viu, a gente pegou na arara, né? A gente pegou uma arara vermelha, eram araras domésticas que estavam lá num Elas centro eram que a gente resgatadas, foi ver. Lá no que não Nordeste, conseguiam ser a gente reabilitadas. viu. E, cara, foi uma experiência muito maluca, porque a arara subiu no meu ombro, uma arara vermelha, enorme, e aí ela disse Gabi, porque o nome dela era Gabi, e ela sabia falar o próprio nome. Incrível. E a gente ficou, como que ela sabe o nome? Meu Deus, como a arara sabia. Surpresa, gostosa, né? Mas ela também se Sim. chamava Gabi, e ela Sim. falava Gabi. Domesticadas. Sim. Mas então, a ararinha azul, né? E aí tem uma que ela tá nos Estados Unidos, domesticada lá por uma moça que ela cuida de uma livraria. Uma livraria, né? Acho que é. E aí... É tipo um sebo que ela tem. E aí, essa ararinha azul, ela, por exemplo, não sabe voar. Porque ela foi resgatada de contrabandistas, né? E aí ela foi criada em cativeiro desde sempre e ela não sabe voar. E aí, um dia, bate um cara na porta que fala... Oi, eu sou um cientista e essa espécie está em extinção e você tem a única ararinha azul macho no mundo e eu preciso levar ela pra gente conseguir salvar a espécie. E aí eles fazem isso, tentam levar lá, só que aí as ararinhas são raptadas por contrabandistas, as duas, e levam eles pro Rio de Janeiro. E lá elas escapam dos contrabandistas e tentam, né, fugir. E aí é isso, essa é a história do filme. E aí eles estão vivendo uma super aventura pra resgatar as araras. E eles aparecem vestidos de arara no carnaval, né? E eu achei muito legal que eles, né, foram juntados lá e não teve nenhuma conexão, porque eles são personagens, né, antropomorfizados, assim, não antropomorfizados, mas
que se comportam de uma forma humana, né? Falam. E aí eles não se conectam a primeira vez. E isso é muito verdade sobre esses animais na natureza, né? Geralmente é muito difícil essa coisa de reproduzir animais em cativeiro quando eles estão em extinção, porque nem sempre só porque eles estão juntos, eles vão se reproduzir, né? Então, você lembra, Arthur, que o Blue, quando ele caiu, né? Quando já estava nos Estados Unidos, ele era um filhotinho ainda. Então, as aves apresentam na verdade, não só as aves, mas outros grupos de animais também, mas as aves apresentam um comportamento chamado estampagem, que é o imprinting. Então, a primeira coisa que um filhote que sai do ovo vê, geralmente, naturalmente, são os pais. E com isso, além de memorizar, né, a imagem dos pais, ele está criando uma memória sobre as características da espécie. Então, quando ele passa a encontrar o ser humano como essa imagem de estampagem e convive com o ser humano, que foi o caso do Blue, então ele vai incorporando comportamentos que a gente chama de totalmente domesticados, né? Então, evidentemente, se não tem estímulos adequados, ele acaba tendo o comportamento típico de um pet, né? Um cão, um gato, por exemplo, perdendo essas características, né, de expressão de comportamento natural, selvagem. Então, no caso do Blue, por exemplo, ele cresceu achando que a Linda era um membro da própria espécie. Sim. Isso é muito engraçado. E é possível ele não aprender a voar mesmo? Bom, curiosamente, eu trabalho no SEMPAS, né? Então, nós estamos com os papagaios verdadeiros e nós acabamos de descobrir que tinha um papagaio que não voava. A gente mede um parâmetro que a gente chama de score corporal. Eu falei, nossa, mas como é que esse papagaio não voa? E a gente achou que ele não voava porque ele foi resgatado, né? Foi por meio de apreensão e devia ter ficado muito tempo, por exemplo, em gaiolas fechadas, um espaço restrito, mas acredita que ele voou? Então, na verdade, pode ter um efeito, entre aspas, psicológico, né? Porque ele nunca foi ensinado, a Linda nunca ensinou ele a voar, por exemplo. Então, a característica que a gente viu no Blue, a gente viu na realidade também. É lógico que há muita antropomorfização na história, né? Porque o Blue só conseguiu voar no momento de perigo. E, de fato, né, o comportamento de voar, ele é inato, ele é instintivo. Então, aquela situação de perigo iminente, que no caso, a parte antropomórfica foi ter que salvar a namorada, né? Mas, de qualquer maneira, quando ele cresce, ele tem todas as condições estruturais, né, morfológicas para voar. Mas pode acontecer se o animal não é treinado, não tem o hábito de voar, ele pode não voar, por exemplo. O ser humano, quando ele captura, por exemplo, animais silvestres como, né, o periquitão, né, que o pessoal chama de maritaca, os papagaios, então eles acabam cortando 3 penas, né, principais, as primárias da asa, e isso já cria um desconforto muito grande, a ave não consegue voar. Essa é a maneira imposta de não voar, né? Mas pode acontecer do animal não ter tido oportunidade de voar e não voar? Pode acontecer, mas a gravidade sempre vai ajudar, porque é uma reação contra a queda e ele começa a bater as asas, então ele acaba voando, né? Mas ele pode viver muito tempo em ambiente restrito, aí ele fica impossibilitado. Sim, uma outra coisa também que eu acho que é contraintuitivo para as pessoas leigas, né? Eu fiquei muito chocado quando eu descobri que é o quanto esses pássaros vivem. Eles vivem muito tempo. Eu tinha um casal de periquitos quando eu era mais novo. E aí eu cuidava deles e eles estavam super acostumados comigo, né? De ficar no meu ombro, assim. E aí quando eu vim aqui pra Botucatu, que eu passei na universidade, eu não podia trazer eles, né? Porque a viagem ia ser estressante, eu não tinha como trazer. E eu dei eles pra minha avó. Aí minha avó, ela não tem esse hábito de ficar tirando eles da gaiola, né? Só que eles estão lá até hoje, estão lá vivendo tão bem. Ela fica lá, passa tempo com eles, conversa com eles. Não sei se isso ajuda, mas ele parece que gosta. E aí ela... E faz muito tempo, já faz uns 10, 12 anos que eles estão lá. Você sabe quanto vive, por exemplo, um papagaio verdadeiro? Esse que todo mundo tem, que gosta de ter uma característica do brasileiro, né? Ter mais comumente o papagaio, não uma arara, né? Seja vermelho ou azul. Que bom, né, cara? Tá extinção. Pois é, ainda bem. Não que seja bom ter o papagaio também. Também, exatamente. Papagaio livre, né? É o melhor papagaio. Mas ele pode chegar a viver 60 anos. Né? Então, o grande problema é que o papagaio, quando você obtém ele por meio do comércio legal, muitas vezes, né, o vendedor não avisa
que, olha, esse papagaio vai viver 60 anos, então vocês têm que estar preparado para cuidar desse animal, né? E o nosso ciclo de vida, às vezes, né, não dá. Então, muitas vezes, o papagaio, ele é abandonado porque o criador original, né, morreu, e aí, então, os filhos não querem mais. Né? E essa perda de laço afetivo do papagaio com o proprietário com que ele tinha vínculo pode ser extremamente traumático para o papagaio. Sim. Porque o papagaio é uma espécie assim como, né, todos o arara azul, arara vermelha, todo esse grupo dos psitacídeos são animais que têm um cérebro complexo e eles estabelecem um vínculo social muito forte, né, entre si. Então o rompimento desse vínculo, quando é com o ser humano, vai ter o mesmo efeito do rompimento com da própria espécie, né? Então pode causar realmente um trauma muito grande e até manifestar comportamentos alterados. Inclusive, quando é muito mais grave, eles começam a arrancar penas, por exemplo, do próprio corpo, né? Sim. Então, é muito importante, tem que ter responsabilidade na hora de adquirir uma espécie, né, silvestre, principalmente psitacídeos. Sim. É um companheiro para a vida toda, né? Exatamente. Uma responsabilidade para a vida toda. E uma coisa muito curiosa também é que, né, esse negócio deles né, formarem vínculos muito fortes, eles costumam ser monogâmicos, né? Escolher tipo um parceiro. E uma coisa que, né, eu não sei o quão verídico é, porque quando eu tive acesso a essa informação foi na época que eu tava lá, antes do ensino médio, cuidando dos meus periquitos, e eu ficava vendo no YouTube muita gente que tinha, porque o lugar que eu consegui foi, tipo, numa cobase, eles não me deram muita informação, né? Eles só falaram, tipo, dá tal comida e troca, né, a sujeira. E aí eu fiquei indo atrás. E muitos lugares falaram que os papagaios, eles têm, tipo, rituais de corte, que se você simular como humano, eles às vezes podem, tipo, corresponder e meio que se apaixonar por você. E aí eles, tipo, te tratam como se fosse um parceiro. Exatamente. Porque como eles são monogâmicos, né, e se ele estabeleceu, dentro da família, ele vai escolher o par social. Então pode ser a mãe, pode ser, né, o pai, o avô, a avó, algum membro da família. E geralmente manifestam muitos ciúmes. Né? Então, se ele escolher um determinado membro da família e o outro se aproxima, ele pode ser motivo até de brigas entre as pessoas, né? Porque ele tem uma fidelidade muito grande àquele par, né, humano que ele escolheu, o par social humano que ele escolheu. Então, esse é outro aspecto muito importante. Quando você vai adquirir, por exemplo, né, um desses psitacídeos, ele tem essa característica, né? Tem que respeitar essa característica da espécie, que é o comportamento social monogâmico que eles apresentam. Então, a gente já viu, por exemplo, casos judiciais, né, no caso de ararinha azul, a gente não tem nem o que falar porque é uma espécie que a gente não tem mais na natureza. Né? Depois até queria falar um pouco, né, sobre isso, mas falando de papagaio, por exemplo, imagine uma situação em que uma pessoa acabou tendo um papagaio ilegal. Né? A pessoa não sabia, né? Gosta de animais, cuidou muito bem, até que esse papagaio que faz muito barulho foi denunciado por um vizinho, né? E aí então a polícia ambiental vem, como não tem como mostrar a identidade da aquisição legal, então a polícia leva embora, né? E acaba levando para os centros de triagem e tal. E tem uma história muito interessante de um papagaio que foi levado e começou a manifestar esse comportamento de estresse, né? De arrancar pena, não comer. E o proprietário também, ele ficou extremamente entristecido porque ele era viúvo. Então, ele entrou em depressão. Aí um juiz muito sábio acabou dando uma guarda, né? Porque você não tem como legalizar um papagaio, né? Uma vez que ele é obtido da natureza, não tem como legalizar. Mas é possível você ser tutor. Aí o juiz fez isso e devolveu. E os dois acabaram felizes para sempre, né? Mas foi um final muito feliz pela compreensão que o juiz teve da situação, né? Então, quando a gente vai adquirir espécies silvestres, né, como psitacídeos, a gente tem que ter tem que ter um olhar cuidadoso, né, pelo animal, porque o animal de estimação, ele não é só para trazer bem-estar para o proprietário, mas, né, o animal que é pet também precisa ter esse bem-estar, né? Sim. Isso é uma coisa muito interessante, essa questão das aves monogâmicas. Eu lembro quando a gente estava montando a peça, que a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? A peça do Bando Siriema, nunca falei do Bando Siriema aqui, não fazendo ideia. Mas enfim. Mas o pessoal deveria falar, porque é muito legal. Esse pessoal é muito bacana.
fez um trabalho educativo muito importante, né, em escolas. É um sucesso. Eles deviam falar mais sobre isso, né? E a gente tem nessa peça sobre as aves, e a gente estava conversando sobre a questão do dimorfismo sexual, que as espécies que não têm dimorfismo, que é o macho e a fêmea são iguais, geralmente são espécies que têm mais tendência de ser monogâmicas, né? E quando tem dimorfismo, geralmente elas não são. Exatamente. Então tem essa variedade, né, entre as aves de ter as monogâmicas e as não monogâmicas também, que acho que é uma coisa importante da gente deixar claro, né? É muito bacana. Então, o dimorfismo sexual é uma diferença aparente, né? Porque existe uma diferença no número de cromossomos, tem diferença nos órgãos, né, reprodutivos, mas a aparência, né, pode ser tão parecido o macho e a fêmea que você tem que fazer um teste molecular, de sexagem molecular. Mas algumas são tão diferentes como o pavão, né? E a fêmea de pavão, que isso tem a ver com uma das formas de seleção natural, né? Então as fêmeas escolhem os machos, né, durante a época do acasalamento, e isso acaba produzindo uma diferença na aparência. E é interessante porque as espécies monogâmicas, a tendência é o pai e a mãe cuidar da prole. Nas espécies que não apresentam esse dimorfismo, é porque o cuidado parental recai sobre a fêmea. E o macho, ele acasala com várias fêmeas, né, e ele não cuida da prole. Então, a fêmea acaba tendo, né, pelo menos a teoria geral, né, então conta que a fêmea acaba sendo extremamente seletiva na escolha do parceiro sexual. Aí se produz essa diferença, né? Então, no caso das aves, a maioria, né, não apresenta dimorfismo, na verdade, né? Então, a gente acha... justamente por conta do mecanismo de seleção intersexual, é que os machos apresentam, então, um padrão de coloração de plumagem exuberantes, né? Isso faz com que haja também muito interesse comercial. Isso é uma coisa interessante, né? Considerando que o macho ele vai acasalar e depois ele vai sair, que o macho fica super chamativo e geralmente a fêmea é discreta, Exatamente. né? Muitas delas são totalmente verdes, algumas totalmente amarelas, marrons. O pavão, a fêmea, ela é marrom, assim, né? Mais desbotada. Ela é discreta, como se ela tivesse um recurso contra a seleção natural em relação à predação, né? Pra ela ficar camufladinha ali, escondida. E o macho não, ele acasalou... E chama atenção. Ele chama atenção pra acasalar e aí ele que lute, mas como ele já acasalou, mantém-se a característica, né? Isso é um padrão interessante. E mesmo que as espécies monogâmicas, né, não tenham aparência muito parecidas, então na hora da formação do par, né, na hora que atinge a maturidade sexual e começam a formar os pares, então eles têm muita interação ainda mesmo assim comportamental, né, de fazer rituais, por exemplo, de presentear, no caso dos pinguins, né, ou então o macho cantar, né, e chamar a atenção da fêmea. Então há uma diversidade muito grande, né, nessas estratégias reprodutivas em aves, e é muito legal. E uma das coisas que mais chama a atenção é o canto, né? Então o canto das aves é até motivo de cobiça. Então hoje, infelizmente, a gente vê muitas aves em gaiolas, mesmo que seja legalmente, né, elas estão ali presas, mas o que chama mais atenção desses criadores é o canto, que é uma característica masculina, né, que ela naturalmente o macho utiliza para delimitar território e chama a atenção das fêmeas. E então esse dimorfismo não tem só na estrutura morfológica, mas também no comportamento vocal. Isso faz sentido. Todo mundo já deve ter ouvido história de algum vizinho que comprou o canário que não canta. Né? Acho que todo mundo já passou por isso, alguma coisa assim. Às vezes era a fêmea, né? Pode acontecer, exatamente. Então, né? Tipo, meu canário não canta. A fêmea, apesar de ter um discreto dimorfismo, mas pode ter sido equivocado. Porque às vezes quando não sabe, né? Enfim, e às vezes não é nem canário também, tem isso. É verdade. Porque quando vende o passarinho, as aves, assim, em geral, quando vende nos pet shops, fica aquela coisa meio, esse daqui, ninguém sabe de onde veio, pra onde tá indo. Enfim, não dá pra saber. Se não tiver, por exemplo, uma pessoa que conheça bem, né, aí o comprador pode acabar, né, acreditando que é uma coisa e levar outra. Por exemplo, o azulão, né, é uma ave que tem bastante valor comercial por conta do seu canto. Mas existe uma outra, né, que é o azulão da Amazônia, tem a mesma cara, mesmo jeitão. Então, se for filhote, você não tem como saber quais são as duas espécies. E muitas pessoas acabam comprando o jovem, né, sendo que ele está comprando o azulão da Amazônia, não o azulão mesmo
né, característico. Então, uma vez eu fui chamada para tentar discriminar um dos dois. Mas como eram jovens, eles não estavam vocalizando. Então, vai ter que esperar cantar. A hora que ele cantar, você vai saber a diferença. Né? Porque muitas espécies de aves têm essa característica muito interessante. Se não cantar, eu não sei quem que é. Né? Então, por exemplo, as elênias, né? Desculpe, tem um grupo de aves, né, que são muito parecidas entre si. A hora que eles cantam, aí nós resolvemos quem é quem. Que legal. E nessas aves que são capturadas por conta do canto, você falou que trouxe alguns cantos pra gente ver, né? Trouxe. Eu queria muito ver Então, já. vamos lá. Só um minutinho para eu... Ai, nossa, e outra coisa que é muito legal, que eu descobri também ano passado, tudo que eu descobri com a professora Silvinha, inclusive. Porque ela faz as passarinhadas, né? Que ela vai observar as aves, e eu já fiz algumas, né? Uma ou duas, é muito legal. E as aves, elas respondem aos cantos, e eles têm gravados, né? Esses cantos que ela vai mostrar agora pra gente, e eles usam pra atrair algumas, pra conseguir fotografar, conseguir ver de perto, e elas respondem. É muito legal. É a coisa mais legal. Aqui, olha, eu vou mostrar aqui para vocês os sons, por exemplo, do azulão que eu acabei de falar. Olha só como é um canto melódico. Não sei se deu para pegar. Alguém conhece? Esse é um canto dos mais procurados, né, que é do curió. Então, o curió, o único problema que eu vejo assim, em relação às aves canoras, porque esses criadores utilizam o canto para fazer competições entre si. E uma ave campeã, ela pode custar muito caro, né? Mais de 200 mil reais, 500 mil reais, dependendo, né, do tipo de canto e da linhagem, né, que a ave tem. Então, ela movimenta, né, bastante recursos financeiros, né? E no Brasil, ele é bem popular, né? Essas competições que ocorrem. Então, por exemplo, eu que observo as aves na natureza, Silvia, quantas vezes você viu um curió? Eu saio atrás se alguém falar que tem um curió por aí, né? Então, existem mais populações de curiós em cativeiro do que populações naturais. Isso significa o quê? Que eles foram extraídos da natureza, né? Então esse é um ponto, ainda que alguns criadores digam que a criação em cativeiro, né, garante a conservação, isso não se provou, né, verdadeiro. Aí tem os outros cantos que eu gosto bastante, por exemplo, acho que esse vocês conhecem, porque está cantando agora. Esse é o coleirinho. E aqui no campus mesmo a gente vai encontrar, né? Então isso que é bom. Esse daqui é um outro. Alguém conhece? Nossa, isso é diferenciado. Esse é o trinca-ferro. E aí tem um outro que eu acho muito bonito, que eu gosto bastante, que é o bico de pimenta. Se vocês quiserem ouvir esse canto, eu posso levar vocês em vários lugares, porque ainda dá para escutá-los na natureza. Que legal. Que legal. Então, esses são algumas das espécies, né? Que são as aves que estão sendo criadas em gaiola, mas que a gente pode encontrar na natureza, mas muitas delas a gente não encontra mais, infelizmente, né? Que mais? Ah, e uma coisa também, as aves que têm os cantos que imitam aves noturnas, que são os cantos que dão medo. Deu medo? Então eu trouxe algumas coleções aqui pra você. Ah, eu adoro esses cantos. Sim. Olha, então tem umas aqui. As crianças ficam assustadas, vocês acho que não, mas veja só. À noite, imagine à noite. Nossa! Parece a música do vilão do Gato de Botas, o lobo. É verdade, que ele só chega sonhando. Eu ia falar que parece o Negan do The Walking Dead. A música dele. E é uma ave que tem uma boca muito grande, uma ave insetívora, né? Então, se você vê-la com a boca aberta, é mais assustadora ainda. Nossa, qual que é essa ave? Urutau. Ai, urutau, E aqui tem, por exemplo, o murucututu de barriga amarela, uma coruja. Olha a noite. Nossa. 11 horas da noite.
legal, né? Legal. Isso daí parece bastante com os barulhos de dinossauro que aparecem nos filmes, né? Porque, se bem que tem algumas reconstruções, algumas coisas que eles estudam em paleontologia, que eles acabam comparando a estrutura com de aves, né? Por ser grupos parecidos. E aí eles acabam, os filmes que tentam ser acurados à ciência, eles acabam pegando barulhos similares a aves. E ficam... E eu vi até um negócio que é Cultural, do... né? Então, as aves que não possuem um canto melódico são mais culturais, né? Sim. E é isso mesmo, porque os passeriformes, né? A gente chama de aves canoras, a ordem passeriforme. Então, eu fiquei muito feliz que você falou que a ararinha azul é uma ave, você não falou que é um passarinho. Porque muita gente acaba falando isso, né? Sim. Então, os passeriformes são as aves canoras. E as aves canoras possuem uma estrutura vocal mais complexa do que as aves não canoras. E até são divididas por conta disso, né? E, então, por exemplo, o bem-te-vi, ele canta também, mas a característica melódica não tem nada a ver, por exemplo, de um sabiá, de uma... pode ser um sabiá laranjeira, né? Então, existem diferenças nas estruturas vocais também. E aí, isso também reflete nas características cerebrais. E também tem outras formas também de fazer som que às vezes não são, né? Eu vi um vídeo sobre beija-flor, que beija-flor, eles também cantam, mas eles têm uma pena modificada na cauda que quando eles voam faz um som que é único da espécie, único às vezes até do indivíduo. Então, além dos beija-flores, tem várias outras espécies que batem a asa, mas tão rapidamente vibram, né, que produzem sons, né? Sim. E outras também. Elas fazem movimentos que... O fogo apagou, por exemplo, eu sei que é ela que passou por mim pelo padrão de batimento da asa dela, né? E outras formas de som que você lembrou, que eu acho que é muito legal, são os tamborilares, né? Dos pica-paus. É verdade. Então, os pica-paus vocalizam também. Mas os tamborilares, a gente sabe, é o pica-pau rei, né? O pica-pau de banda branca, por exemplo. Que legal. Baseado no padrão rítmico dos tamborilares. Inclusive, o pica-pau é uma ave interessante porque ele realmente faz um som parecido com o desenho do pica-pau. Ah, é? Você já É viu uma ele das fazendo? Temos no Brasil. É parecido, é Está interessante. extinta. Aquele que é do pica-pau do desenho é uma espécie já considerada extinta, infelizmente. Eu ouvi quando eu fui no Catavento, lá tem uma parte que tá falando um pouquinho das aves e tem os computadores pra ouvir o som. E tem uns isso. jogos. Então você tem que ouvir o jogo e adivinhar quem é a ave. Eu fiz o jogo, eu errei tudo. Então, nós vamos mudar isso, porque a gente vai tentar fazer isso no Espaço Ciências, né, quando ele estiver inaugurado, que é mais ou menos alguma coisa parecida com isso. Mas tinha o jogo e aí eu ouvi o do pica-pau. E o pica-pau foi o que eu acertei, porque eu ouvi o canto e eu Porque fiquei... você lembrou são parecidos, né? Sim. Mas o nosso pica-pau, por exemplo, que tem um topete vermelho, ele canta de um pouquinho diferente. Nossa, mas foi muito legal. E uma pergunta, essas aves que tem esse som mais gutural, menos melódico, esse som também é usado como uma forma de seleção entre pares, com a mesma Sim. função? Tem uma função territorial, né? E ao mesmo tempo também é uma sinalização para as fêmeas. No caso, por exemplo, da jacupemba, que é um galiforme, né? Um dos grupos mais antigos, né? Mais primitivo das aves. Então, não tem uma estrutura vocal melódica, é algo meio que interno, né? A produção de som, mas é uma forma de comunicação muito importante entre si. Né? Então elas vivem em grupo e todas as espécies que vivem em grupo precisam de mecanismos sonoros de comunicação. Então o que a gente percebe é uma estrutura mais simples da organização sonora. Né? Mas a estrutura também da siringe é diferente, ela é mais, vamos dizer assim, simplificada, tem menos músculos envolvidos no controle da siringe, né? Que é o órgão vocal das aves. Né? No caso, por exemplo, dos mamíferos, nós usamos a laringe, né? Enquanto que as aves têm uma estrutura bem diferente, né, dos mamíferos para produzir os sons. Então, os passeriformes, por exemplo, tem um par, então ela pode cantar, produzir som usando as duas siringes. Por isso que dá a impressão que tem um volume diferente, tem uma produção sonora de complexidade mesmo, né, que caracteriza as aves canoras. Nossa, que legal. E tinha uma ave também, que foi o canto que eu achei mais assustador, só que eu não lembro o nome da ave. Mais assustador? Ela é grande, ela é preta. Não é aquela que eu mostrei lá? Não é dessa. Porque uma outra. aquele tem o canto mais assustador que eu já vi. Aquilo ali... Tem um canto dele aqui. Nossa, não, a gente adiciona aí na edição depois, que tem os vídeos lá. Mas Nossa. Quem será? Preta? Porque o urubu, ele mal vocaliza, né? Parece uma Penélope obscura, mas não é uma Penélope obscura, mas é parecida. A jacupemba. Pode ser.
Porque tem o Jacu-Guaçu e Jacupemba, que Eu acho que tem sim. um som gutural, mas te dá medo, acho que não. Mas tinha uma assim, eu vou tentar achar, depois legal. a gente põe na Mas é edição muito divertido. se eu achar qual Mas que é. aquele lá do o bico de sapato que eu mostrei pra você antes da gente Aham. começar a gravar, o barulho dele, ele tem uma coisa meio gutural acontecendo ali, mas ele bate o bico mas ele muito bate o bico rápido. nele, isso, é. E parece uma metralhadora disparando, assim. É tipo, nossa. Então, tem aves que, além do som da siringe, também bate o bico, né? Então, é muito bacana que a gente vê os tamborilares, alguns que batem o bico, usam, né, elementos das asas, né, da cauda para produzir som, tudo isso para tornar exclusiva a característica da espécie, né? Então, isso é muito bacana. Vocês querem, por exemplo, ouvir o canto do irapuru? Querem? Porque para mostrar a diferença na complexidade, né? Eu não sei se é verdade que quando ele canta, né, de fato, as outras aves, né, lá na Amazônia se calam. Não sei, não para ver ainda isso. Mas olha só que canto muito bonito, né? Então o Villa-Lobos, né, quando se inspirou, realmente ele tinha... Aqui, ó. É o irapuru de orelha laranjada. Então dizem que as outras aves param de cantar, né? Mas eu tô para ver se é verdade. E aí tem os indígenas, né? Lá no Araguaia também, ao ouvir o biscateiro, o macho cantando, também é considerado um dos cantos mais bonitos. Nossa, esse parece aquele assovio de... Fio. E diz que as moças, né, então, indígenas, ficam todas encantadas com esse canto e conta-se uma lenda de que o biscateiro foi um indígena, mas ele acabou sendo, ele se achava o máximo e tal, então ele foi transformado numa ave, né? Então ele canta desse jeito na floresta ainda tentando... Que engraçado. E esse nome, biscateiro? Biscate. Tem, por isso mesmo? Tipo, O nome popular, Faz sentido. né, acaba Aham. sempre tendendo a caracterizar o bicho. O bicho não tem nada a ver, mas, né, conta a lenda que o biscateiro era um indígena, né, que era muito folgado, muito preguiçoso na aldeia, né, mas era muito bonito e chamava muita atenção das mulheres. Então ele a ave acabou ficando com esse nome também. é o boto cor-de-rosa versão Versão ave. ave. Não tinha... É verdade. Olha só, faz Bem sentido. lembrado, Arthur. O irapuru parece que tem várias coisas mesmo. O som parece que tá vindo de vários lugares. Parece um Pois instrumento, né? Maravilhoso, né? É um flautado, né? Uma complexidade bem grande mesmo. Nossa, né? super legal, super interessante. Eu lembro também uma vez, quando teve a exposição na Pinacoteca, que teve uma atividade sobre o som das aves, que você mostrou o som de uma ave que imitava sons, que tinha um Isso. repertório vocal gigantesco, que ia desde tipo serra elétrica Isso mesmo. até outros cantos, até outras coisas. Tem esse som aí? Tem essa Aqui ave? eu não tenho, mas Nossa, papagaios, cacatuas, esses daí, eles tem um monte de vídeo na internet, especialmente, né, depois de virar pet, contato com seres humanos, que eles, tipo, reproduzem música que a pessoa ouve muito. E aí eles cantam Mas igual a não é- Beyoncé, assim. Mas não é assim a ave lira que a Gabi está se referindo, Sim, porque sim. a ave lira, depois vocês conseguem colocar, talvez, eu posso tentar achar aqui, mas a ave lira, ela imita tudo quanto é coisa que ela estiver escutando, serra elétrica, máquina fotográfica, choro de bebê, né? Caramba. Ou então os sons de outras aves. Então, o que o macho faz? Ele incorpora o repertório desses sons para impressionar a fêmea. Essa é a ideia. Que Então, legal. quando ele está em cativeiro, ele imita sons de conversa humana, por exemplo, com muita perfeição também, né? Caramba. Então, deixa bem claro que eles estão imitando, não estão falando, né? Sim, sim. Mesmo o papagaio também. Muita gente fala, papagaio fala. Não, papagaio imita. Mas eles, né, você vê, assim, em cativeiro, que papagaios, essas aves, assim, elas acabam, talvez por condicionamento, mas associando essas palavras que elas estão imitando a sim, coisas. é possível. E aí simula uma conversa. Tinha um vídeo que eu vi que era, tipo, de uma moça que ela tem um papagaio, e o papagaio, tipo, quebrou uma parte da gaiola.
E ela tá, tipo, brigando, falando, olha o que você fez com a sua casa. E ele fala, desculpa, mamãe. E ele fica fazendo assim, desculpa, mamãe. A capacidade cognitiva deles, né? É assim, a inteligência é muito grande. Eu até achei o vídeo, se vocês depois quiserem eu mostro. Mas, então, o papagaio, por exemplo, cinza, né? Ele é considerado um dos papagaios mais inteligentes. Ele não tem no Brasil. É um papagaio africano. Né? Então, uma cientista, né? Que ela é psicóloga, Pepperberg, ela ensinou o papagaio a fazer relações. Então, ele foi capaz de incorporar vocabulários e responder voluntariamente, né, porque ele aprendeu, ele se instrumentalizou com o som, com as cores, com as formas. Então, ele sabia contar e ele também sabia pedir coisas que ele queria, determinados itens alimentares, por exemplo, né, como cachorro, que a gente consegue condicionar. Então, isso é possível. Então, isso pode acontecer. Então, se esse papagaio ele sempre era repreendido no momento que, né, porque ocorre uma formação social forte, então ele também começa a decodificar os sinais da comunicação do seu proprietário, né, do tutor. Então pode não ser coincidência que ele pediu desculpas, ele pode ter pedido mesmo, de verdade. Tem um filme que chama Tok Tok, não sei se você já viu, que ele é baseado numa peça, que a peça é sobre, tipo, pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, num consultório fazendo, tipo, terapia em grupo. E aí tem um dos caras que ele tem Tourette, que fica gritando palavrão. E ele falou que ele foi à falência porque ele tinha uma loja de papagaio e as pessoas devolviam os papagaios porque os papagaios ficavam falando palavrão. Infelizmente, né, uma das características do Tourette é essa, né? Porque acaba escapando, né, a pessoa que é portadora, então ela começa a escapar palavras e muitas vezes são palavrões, né? Xingamentos. E aí, então, se o papagaio limita... Teve aquele negócio do zoológico, dos papagaios falando mal do Bolsonaro. Lembra que eles tiveram que tirar os papagaios? Não aconteceu um negócio assim? Fora, Bolsonaro! Os papagaios, eles aprenderam, eles falavam isso e os visitantes ficaram, tipo, alguns visitantes ficaram engajados. E eles foram um tempinho recolhidos, eu acho. Ficaram fora de exposição um tempo. Não sei se eles voltaram pra exibição, mas tiveram que tirar os papagaios. Não, imagina como os bolsonaristas devem ter se sentido traídos. O papagaio tá vestido de verde e amarelo ali já, a bandeira do Brasil, e tá falando mal do... Quem tem as cores, né? Tem as cores da bandeira do Brasil é Ararajuba. É verdade. Porque o papagaio verdadeiro tem o verde, mas ele tem vermelho, né? Tem o azul, mas é Ararajuba. Aí tem uma história muito engraçada, né? Porque, não sei, vocês sabem qual é a ave símbolo do Brasil? Não. Um que canta maravilhosamente bem. Sabiá? Sabiá laranjeira, né? Então é a ave símbolo do Brasil. Ele não foi eleito, ele foi imposto, né? Então, na época, foi um decreto que determinou a ave símbolo do Brasil, sabiá laranjeira, e acabou que no estado de São Paulo também. E o motivo é porque é uma espécie que realmente é verdade, ele é abundante em todo o Brasil, né? O canto dele é maravilhoso, e o Gonçalves Dias já tinha feito, né, uma homenagem, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, né? Então, tudo isso, né, acabou levando à escolha do sabiá laranjeira. Mas os ornitólogos, né, da Sociedade Brasileira de Ornitologia querem que seja Ararajuba, né? Porque ela é uma espécie que tem essas cores, né, da nossa bandeira. Mas por enquanto é duro derrubar o decreto, né? Complicado. Enfim, quer mostrar agora o canto que você achou aqui? Mostra. Então, na verdade é da ave lira, né? Que é esse mesmo. Aqui ela tá imitando sirene. Uma outra ave. E ela também faz essas exibições, né? Corporais, né? Olá, amante das aves, eu me chamo Daniel Queiroz e você está no canal Descobrir. Não foi o melhor Quando vídeo. pensamos na Austrália, Mas deu pra ver, ela temos fez barulho de foto. Ele é da Austrália, e animais que fez uma sirene ainda. Fez o sirene, fez a foto. E depois talvez vocês pudessem pegar o vídeo da National Geographic, que ele é completo, né? Daí não tem essas interrupções, eu não achava que era esse. E aí dá pra ver bem, né? Então, inclusive, tem uma gravação onde ele imita um bebê chorando. É muito engraçado. Nossa, mas esses aí que apareceram, eles são muito bons, os sons. Muito Sim.
São incríveis. Tem um... Já falando em imitação, Ah. tem uma ave no Brasil, né, que chama gralha picaça, né? E a gralha picaça, ela imita o som do gavião carijó. Então, quando a gente estava no campo fazendo anotações das aves, fazendo um levantamento, a gente marcou gavião carijó. E continuamos. Só que daí nós descobrimos a presença da gralha picaça lá imitando. De risca, né? Não é o gavião carijó, é a gralha Caramba. picaça. Ai, que legal. Que legal. Por que esse nome, Picaça? Não sei te dizer. Será que tem a ver com Picasso? Será que em homenagem? É, Não, a primeira que eu Picasso? pensei. Não, acho que não. Porque às vezes, né, especialmente biólogo adora fazer referência das coisas quando dá nome. Nunca parei pra pensar. Deram um nome lá, descobriram acho que uma espécie de besouro e chamaram de Bazinga, o besouro, por causa do Big Bang Theory, né, da série lá de nerd. Tem um peixe chamado Bob Esponja. Peixe? É. Peixe? Mas aí é raro. Meu, engraçado. Enfim. E aí tem uma bem curiosa. Posso mostrar? Pode, claro. Já que estamos falando de vocalização. Então, as onomatopeias. Então, quando a gente faz atividade de extensão nas escolas, né? Então, muitas vezes tem professor de português envolvido, como é a escola onde a gente está. E a gente estava falando de onomatopeias, né? Então, olha só que legal esse aqui. Vocês vão achar muito divertido. O sabiá. É que eu tinha confundido uma vez o BenTV com o sabiá. E aí eu vi um BenTV e falei, esse é o sabiá. Eles, não, é o BenTV. Eu falei, claro que é. Que ele fala, sabiá. Você forçou, não. Ele forçou. E ele, eu confundi. Sabiá. E a gente, não, ele não tá falando isso. Agora, então, falando nisso, o BenTV, né, ele é um dos exemplos que as crianças na hora falam, mas olha essa, presta atenção. Esse é o instalador. Mais uma vez. Não dá a impressão que ele está falando, eu sou o terrível? Não parece. Nossa. É que nem aquelas brincadeiras, né? Tem aquelas falas que imitam uma determinada língua, depois que você fala, não parece japonês? Você escuta, nossa, parece mesmo. Nossa, tem um vídeo que é tipo um som, acho que é um cachorro fazendo um som assim. E aí no vídeo aparece primeiro escrito uma frase, e aí você fala, meu Deus, ele tá falando exatamente essa frase. Aí depois troca pra outra frase, e aí você fala, não, ele tá falando essa frase. E aí tipo, qualquer coisa escrita do lado, sei lá, nosso cérebro faz associação e parece que ele tá falando certinho. Você acreditou que era sabiá e você mesmo falou pra você. Você acreditou? Não é que você mesmo acreditou. E é muito legal, né? Porque a gente também, na natureza, quando a gente está fazendo levantamento, a maior parte da forma de identificação das aves é por meio dos cantos. Então a gente acaba precisando inventar formas para a gente memorizar. Né? Então o tico-tico, a gente fala, tá vendo? Dá a impressão que ele tá falando, vem cá, titio. Os americanos fazem muito isso, né? De fazer essa associação de frases para memorizar o canto das aves. Americano é muito engraçado, que eles vêm no Brasil e tipo, tinha um vídeo que era os turistas assim, chegando assim e viram uma capivara e eles postaram falando, gente, tem um hamster gigante aqui andando na rua. Então, falando em americano, por exemplo, eu, voltando ao Rio, né, que era o tema do nosso... Então, uma das coisas que na hora, quando assisti, né, é que eu fiquei muito triste, assim, não fizeram uma pesquisa biológica adequada. Primeira coisa, onde é que o ararinha azul vive? Na Caatinga. E onde que o Blue foi encontrado? No meio da Mata Atlântica, no Rio de Janeiro. Então isso, falei, puxa, né? Tava fazendo, nossa, que lindo, né? Que estética, que maravilha. Não colocaram um biólogo para ajudar. Não, às vezes até tinha o biólogo e é tipo, mas o que é Caatinga? A gente tem que mostrar o Rio de Janeiro, né? Samba. Então, maravilhosamente bem, né? Agora a origem. E aí no segundo filme fizeram pior ainda, né? Porque daí, como o casal, né, são ativistas, né, ambientais, foram lá para onde? Para a Amazônia. Encontraram quem? O pai e a família. Lá na Amazônia. Eu não lembrava disso. Não lembrava? Então. Aí eu fiquei muito chateada. O filme 2 eu esqueci, assim, a maior parte. Eu acho que eu não vi o 2. Legal. Aí eu falei assim, puxa, mas ainda temos um diretor, né, tão bom, eu adorei a Era do Gelo. Nossa, que
que desenhos animados maravilhosos, né? E mesmo o Rio eu gostei. Só esses problemas, né, conceituais que eu achei que eles pecaram. E no Rio é legal algumas outras aves que aparecem também, porque tem a ararinha azul e tem a cacatua, vilã. A cacatua vilã é muito boa. É uma ave exótica, que é ciumenta, né? Isso é muito legal. E também, cacatua é uma espécie que tem um pouco de tráfico em cima, sim, né? com certeza. Tem bastante. Sim. Eu não lembro se a cacatua vocaliza falas, se Ela imita, né? fala, é porque são todos eles pertencentes à família dos psitacídeos. Ela também é. Legal. Os papagaiformes. Então, os psitacídeos, a gente tem um twinzinho, menor de todos que tem no Brasil, né? Aí depois vai para os periquitos. Aí você tem os papagaios, são vários tipos de papagaios, né? Aí depois tem as araras, né? As araras vermelhas, araras azuis. Então é uma ordem que inclui, uma diversidade muito grande de espécies e quase todas elas são alvos de tráfico, né? Pela beleza da plumagem, pela capacidade de ter imitação e também porque se socializa muito bem com o ser humano, né? Então quando ele é criado no bico, como o pessoal fala, ele acaba tendo um vínculo muito forte. Sim. É um interesse muito grande. E a ararinha azul, aparentemente foram 2 motivos que levaram à extinção, né, dela. Uma foi justamente o fato de haver a perda de habitat, né, lá na Bahia. Houve a construção, né, de uma usina lá. E essa construção de usina provavelmente não foi feito nenhum estudo naquela época, década de 70, né, nenhum RIMA, né. E na hora que alagou, provavelmente toda a área, o habitat natural deve ter sido ocupado, né, pela água. E a outra, obviamente, essa raridade transforma a espécie num alvo de interesse dos traficantes. Todo mundo quer, né? Paga horrores para obtê-lo. E que é a história do Blue, né? O Blue, na verdade, ele foi encontrado lá nos Estados Unidos, né? Mas ele provavelmente estava no Rio, não porque ele era nativo, né? A pessoa achou que até fosse. Mas a rota do tráfico passa pelo Rio. Então, faz sentido. Né, aí é isso que no filme não ficou claro, mas a gente sabe que um dos pontos de saída de drogas, de armas, né, de animais silvestres, basicamente é a mesma rota, né, entre eles o Rio de Janeiro. Sim. Uma vez, quando eu era mais nova, quando eu estava no ensino médio, eu fiz uma vez um curso de auxiliar veterinário. E uma das aulas que a gente tinha era sobre animais silvestres, né? E aí foi a veterinária que falava de silvestre e tudo mais, e ela falou bastante sobre papagaios, que era uma das principais coisas que atendia. Só que ela falou de alguns problemas das aves, que a maioria é decorrente delas virem em tráfico. E também, né, das pessoas não saberem como cuidar da alimentação adequada e tudo mais. E aí ela defendia que devia-se ter mecanismos diferentes para legalizar, para diminuir a quantidade de tráfico, porque um dos problemas que ela mais encontrava é o transporte dos animais, que eles pegam um monte de ave e colocam dentro de uma garrafa PET, né? E ela falava bastante disso, sobre essa questão de legalizando, diminuir os problemas decorrentes do tráfico. Mas teria que mudar a lei, né, na verdade, porque aconteceu, né, uma coisa muito importante no país, que foi transformar a flora e a fauna como sendo propriedade do Estado. Então, qualquer supressão, qualquer coisa que você fizesse, tanto na flora quanto na fauna, é considerado crime ambiental. Isso eu acho que foi muito importante, né? Sim. Agora, no entanto, a partir do momento que uma determinada espécie que é vítima, por exemplo, do tráfico, e alguém quer esse animal, não dá para legalizar pela lei. Então, você pode proporcionar para essa pessoa uma condição, né, de você ficar responsável legalmente por ele. Então, você não é seu, mas você vai cuidar. Então, aí o juiz precisa determinar isso. Então, essa possibilidade existe, mas não é o termo legalizar, né? Não é isso. Bom, então tutelar, né? Isso, é uma forma de tutela mesmo. Uma das coisas que é mais trágico, né, do ponto de vista do tráfico, é que a cada 10 animais, então como é tráfico, então vai tudo escondido. Então tem que ser escondido embaixo do caminhão, né, ou então nas formas mais inacreditáveis possíveis. Então eles ficam sem comer, sem ter água, presos, né, filhotinhos, ou então muitos preferem até subtrair ovos, né, depois incubá-los artificialmente. Então, a cada 10 indivíduos, né, de uma determinada espécie,
apenas um consegue chegar vivo e olhe lá. Então, a taxa de mortalidade é muito alta, né? Então, quando a polícia ambiental acaba surpreendendo, por exemplo, esses traficantes, você encontra caixa com 200 papagaios todos filhotes. Então, como eles são filhotes, vocês percebem o destino deles para soltura? Não dá, né? Então, eles vão acabar indo para centros de triagem e as chances deles voltarem para a natureza se torna cada vez, né, menor. Então, esse é o grande problema. Então, aí tem todo um programa de reabilitação para tentar, né, garantir que eles possam voltar à natureza com chance de sobrevivência. Então, essas tentativas que aconteceram realmente no Brasil, né? Então, a última espécie de ararinha azul foi registrada em 2000, né? Então, existe um programa de tentativa para fazer a soltura. E de onde que vocês acham que está vindo essas ararinhas? De tráfico? Não, de criadores que estão no mundo. Que eles compraram, né? Não sei se foi por tráfico ou não, mas essas ararinhas estão em vários lugares no mundo, né? E então elas foram parte repatriadas, né? Trazidas de volta ao Brasil. O ICMBio, né? O CEMAV, então estão organizando, inclusive com uma empresa alemã, tentando fazer a reabilitação para voltar. Mas o habitat natural dela está extremamente degradado, né? Então, por enquanto, a gente não tem nenhum história de sucesso, pelo menos oficialmente falando, né? De que a soltura tenha dado certo com essas aves que foram repatriadas. Então, aí vocês, né, mais do que sabem muito bem que se essas aves estavam sendo criadas ali em cativeiro, a variabilidade genética, né, dessas aves também é outra coisa preocupante, né? Sim. Então, vamos torcer, né, para que dê certo, que um casal, né, então o número de indivíduos fundadores ali, né, possam acabar resultando, né, na sobrevivência, né, dessa espécie. Essa discussão sobre a legalização ou a tutela é uma coisa extremamente delicada, porque do ponto de vista para a saúde do animal, porque faz mais sentido ecologicamente, o ideal é que a gente não tenha esses animais em casa. Contemplar na natureza, esse é o melhor. Contemplar na natureza. Só que a gente tem esse instinto. E o duro é que a maioria das pessoas que vão atrás de ter esses animais é porque gostam. Só que existe uma ignorância, uma linha difícil, né, gente? É como se, né, como se fosse a questão, né, de estar arraigado estruturalmente na nossa cultura. Então, aparentemente a gente herdou essa história de ter um bichinho de estimação, eu quero, né, e querer ter sempre esse, no caso, né, no Brasil, a colonização de animais silvestres, né? Porque a história de ter cães e gatos, né, já vem muito antiga na nossa cultura. O problema maior é que nós, seres humanos, tratamos o próprio cachorro em casa como se fosse gente. Aliás, ele ganhou status de membro de família, né? Aí eu fico pensando até que ponto ele é membro de família, né? Porque talvez o cão fosse mais interessante ser tratado como cão do que, né, como um ser humano. Então eu entendo que muitas pessoas acabem preenchendo algum vazio porque vivem já sozinhas, né? A família já... Até entendo, mas tem que haver um respeito, né, pelo animal, na minha opinião. Eu vi recentemente, na verdade, um vídeo de um adestrador de cães, né? Ele tava vendendo um serviço, era um comercial, assim, mas ele tava falando disso, de que, tipo, tem muitas coisas de formas que a gente trata o cachorro como pessoa que acabam gerando mal pro cachorro, gerando ansiedade. Então, por exemplo, tem uma coisa que as pessoas geralmente associam como algo positivo, que é o cachorro demonstrar ciúmes de você. Então, tipo, você tá lá com o cachorro e aí vem uma outra pessoa e o cachorro rosna pra outra pessoa que tá perto de você. E aí você pensa, é que ele gosta muito de mim. E o que acontece disso, que o cara explicou, eu não sei como verdade é essas informações, né? Mas o que o cara explicou é que, assim, como cães têm esse comportamento de matilha, comportamento hierárquico, quando a gente se comporta como humanos perto dele, ele pensa, isso é um cachorro inapto para sobreviver. Então, ele se sente forçado a ser o chefe da matilha e ele tenta assumir essa posição hierárquica maior, por isso que eles demonstram essas coisas agressivas. Então, quando ele está sendo agressivo com outras pessoas perto de você, não é porque ele gosta muito de você, é porque ele acha que você é inapto.
Ou então, né, ele é um animal territorial, né? Então nós somos do mesmo bando. A interpretação do cachorro é essa. Somos do mesmo bando. Aquele não é do meu bando, inclusive outro cachorro. Sim. Tanto é que ele late para outro cachorro. Então a compreensão do cão é que, né, uma unidade social ao qual ele pertence, pode ser humano até gato, né? Até um papagaio, né? E o que eu mais fiquei chocado disso é que nem todo cachorro é apto a ser o chefe da matilha. Ah, sim. E eles se sentem pressionados, tipo, psicologicamente. Eles ficam ansiosos porque, tipo, nossa, eu tô tendo essa função que alguém tem que fazer e eu não sou capaz de fazer. E eles se sentem mal. E tem cães, por exemplo, que não têm aptidão para defender o território, né? E espera que um ser humano faça esse papel, né? E quando ele não cumpre esse papel, ele acaba sendo, né, maltratado, inclusive, né? Então, acho que a nossa compreensão sobre os outros animais e essa relação de coexistência necessária que a gente tem que descobrir, né? A gente está num processo ainda, né, que vai levar muito tempo para entender verdadeiramente o que significa coexistência, né? Então, a coexistência não é você dominar, né? E ao mesmo tempo você não se apropriar como objeto, que é o que eu acho que acontece muito. Então, a nossa briga no projeto Passarinhando, no sentido de tentar divulgar a compreensão da conexão que o ser humano tem que ter com a natureza, é conviver, né? E não você apropriar, né? Então e a gente às vezes tem que tomar muito cuidado, porque as crianças entendem muito rapidamente isso e querem deixar soltar o passarinho do avô. Nossa, não, sim. Calma. Aproveitando, né, que a gente tá falando disso, né, da interação dos animais com o ser humano, eu queria falar de uma coisa que eu descobri recentemente também, que é sobre os pombos. Porque pombo é um bicho que foi muito injustiçado pelo ser humano ao longo da história. Porque primeiro ele foi domesticado e usado, né, como pombos-correio para comunicação, assim. E depois, quando inventaram o telefone, quando inventaram outras formas, né, o telégrafo lá, não precisava mais de pombo. E aí os pombos ficaram e eles são muito bons em sobreviver nos lugares, então eles viraram uma praga. E só que, tipo, pombos hoje, a gente vê muito, tipo, na internet, assim, vídeos, pessoas zoando pombo, falando assim, não, porque o pombo ele é inapto pra viver, não sei como que isso tá vivo, ele é mal burro. Nossa, ele morreu pra um rato matou um pombo. Nossa, um outro pássaro chegou lá e comeu o pombo. E aí você fica, nossa, que bicho inútil. Só que eles são muito bons em sobreviver. Né? Eles são... E tem muita coisa que tornaram eles muito injustiçados. Por exemplo, tem uma frase que todo mundo já deve ter ouvido, que fala que pombo é rato com asa. Todo mundo fala isso. E essa frase veio de um senador, um deputado, algum político lá nos Estados Unidos, que ele achava pombos feios e ele fez essa frase para estimular as pessoas a matarem os pombos para não ter mais. E ele é um cara que ficou famoso. Ele cunhou várias outras frases, como por exemplo que gay tinha que morrer, que não tinha direito, e que tinha que matar mendigo. Esse cara ele foi o único político nos Estados Unidos a ser caçado, né? De perder o mandato. E e ele era doido, só que essa frase ficou, e aí todo mundo repete. Só que pombo, isso é uma coisa que eu fiquei muito chocado, porque eu sempre achei, nossa, pombo passa doença. Pombo não passa nenhuma doença para o ser humano. Tem a criptococose, que é a única, mas ela não é passada por ele, ele não fica com a doença. É uma doença que é um fungo que cresce nas fezes dele, mas é só quando tem muitas fezes e elas ficam secas. E a pessoa inala o pó disso. Então não é porque você, sabe, manuseou um pombo na rua que você vai pegar essa doença. Então ele não tá passando, não é uma zoonose. Então, isso é verdade, né? Falta de informação sobre muita coisa, né? Ainda mais que a gente está numa era de informação e desinformação, né? Então é um problema muito sério e os outros animais também são vítimas disso. Uma coisa legal, falando em pombo, é que a gente assistiu um filme ano passado, um filme em desenho, que era tipo um detetive animal, uma coisa assim. Que é com o Will Smith lá, que ele vira um pombo? Isso, que é um detetive. Nossa, e aí ele... Não, esse filme é velho. É um espião animal. É um espião animal, uma coisa assim. E ele vira um pombo. E aí no filme...
Ele faz alguma coisa lá, eu não lembro o que acontece, mas ele se transforma num pombo. E é tipo, o detetive, ele tá tipo, meu Deus, e agora eu sou um Aí pombo? usa todas as propriedades. Os superpoderes de porque o pombo. Se você soltar em qualquer lugar, ele volta pra sua causa. Né? Essa era a razão de ter sido usado. E aí mostra algumas características, mostra que tem uma visão super abrangente. Muito excelente. Eles são muito inteligentes e Vou ver eles esse filme. Os pombos, eles são muito inteligentes e eles têm um cérebro muito adaptado para reconhecer padrões. E isso é uma coisa muito chocante que antes de inventarem um computador, né, tinha um programa para criar drones pilotados por pombos. Então era tipo um drone e aí o pombo ficava lá dentro e tinha um monitor e ele ia bicando nos lugares e pilotando o drone. E aí, eles fizeram vários programas desse, eu acho que nos Estados Unidos e na Europa. Tinha um que era para usar esses drones para encontrar pessoas perdidas no mar. E era tipo, a própria marinha, quando ia procurar uma pessoa perdida no mar, eles só encontravam em 60% dos casos. O pombo encontrava em mais de 90% dos casos. Nossa, que interessante. Tinha uma outra coisa que eu não sei por que eles continuaram, a gente nem precisa de computador, cara. O pombo é muito esperto. Eles pegaram lâminas... navegador, né? Sim, eles pegaram lâminas histológicas de pessoas com câncer e pessoas sem câncer e o pombo conseguia reconhecer o câncer. Isso eu não Top, sabia. top Eles frases, eram- a gente nem precisa de computador. O pombo é muito esperto. Não, é sério, joga os computador fora. O pombo... O cachorro, por exemplo, quando ele cheira, né, várias amostras de tecidos, por exemplo, ele consegue também identificar. Sim. Mas pombo é E é visual, porque é tipo uma lâmina histológica. Óbvio que ele não sabe o que é câncer. ele vê a discriminação. Você vai lá e treina ele com lâminas que você sabe que tem câncer e que não tem câncer, e ele consegue identificar novas. E isso é muito engraçado, porque isso é literalmente o que eu fiz, por exemplo, na minha IC, que eu fiz uma IC com o professor Zé Luiz lá da Física, que a gente usou uma inteligência artificial para treinar isso, usamos dados genéticos de pacientes, sequenciamos, né, do tumor de neuroblastoma. Interessante. E era justamente isso, pegar dados de pacientes com câncer e sem câncer e treinar na inteligência artificial. E aí depois a inteligência artificial conseguia... Comparar o desempenho da inteligência artificial com o pombo. Exatamente! E aí o pombo consegue fazer isso, cara. É tipo, pra que a gente tá usando inteligência artificial se a gente pode usar pombos, cara? Isso eu fiquei muito chocado. Acho que é o custo do condicionamento, né? Porque você tem que condicionar. Sim, A sim. gente estava justamente agora no SEMPAS, né? A Mariana, a ideia era fazer o menor tempo de manejo possível dos animais, sem usar pulsar, sem fazer contenção física, e fazer com que o tucano entrasse, né, diretamente na gaiola, ser transportado para ser pesado, ao invés de realizar a contenção. Porque quando você faz a contenção, é como se um predador tivesse fazendo a contenção do animal. E isso é muito estressante. E eles aprendem muito rápido, os tucanos, né? A gente viu. Mas gasta-se muito tempo com o processo de condicionamento, né? Esse aqui é o problema. Sim. Mas bacana, eu não sabia dessa história do pombo conseguir discriminar esse nível de detalhamento, porque é uma lâmina... É que Era eles... uma lâmina Era uma... física ou era ampliada? Não, era ampliada, era uma imagem grande pra eles verem. Inclusive eles conseguiam, tipo, bicar, assim, pra indicar as coisas. E é muito... Pombo é um bicho... Tem um negócio também que virou meme recentemente aí, que é tipo foto de ninho de pombo. Você já viu um ninho de pombo? Porque agora, né, eles estão ocupando os prédios. E dá para ter uma forma mais inteligente de afastá-los, né? Sim. Em vez de usar cola, por exemplo, que eu sou super contra Nossa, usar sim. aquelas colas, porque uma vez que eles ficam presos, né, eles vão morrer, né? E existe uma outra forma que é você fazer a mesma coisa, bagunçar o sistema sensorial deles com ultrassom, só que é muito caro, né? Então, o pessoal não usa, acaba usando mais esses métodos. Sim. Mas o ninho de pombo, esses pombos, né, os que foram, né, porque tem vários grupos que são de espécies parentes, assim, que parecem pombos, tipo as rolinhas, por exemplo. Mas os pombos que são lá do norte da África, que é os que foram usados como os pombos correios, o ninho deles geralmente é tipo um graveto. É uma coisa muito simples, assim, e as pessoas ficam zoando na internet, falando, olha, o pombo é tão inútil que ele nem sabe fazer ninho. Por isso que tem um monte de pombos. Né, imagina. Só que eles são de uma região montanhosa lá no norte da África, então lá eles não precisavam de um ninho, eles precisavam de duas pedras que o ovo ficasse apoiado e eles colocavam o suficiente para o ovo não rolar para fora só.
Então é uma adaptação e agora eles estão, né, se adaptando no nosso ambiente, na selva de pedra, né? E muito bem, né? Porque Sim. o sucesso reprodutivo, né? A gente vê, e tanto é que ele já é considerado sinantrópico, né? Uhum. Tem uma página do Instagram que se chama Adote uma Rola. É um negócio assim. E eles colocam pombos e as rolinhas e tal para as pessoas adotarem. E eles fazem uma descrição super engraçada. Eu acho que são aves que não podem voar para a natureza, que eles resgataram e não pode voar. E eles dão para adoção. E as descrições são muito engraçadas. Eles colocam, habilidades. Aí tinha uma pomba que eu vi esses dias que tá, cega. Não tá enxergando um palmo na frente. Ela tava cega mesmo. E eles estavam colocando, explicando, não convive bem com outras aves porque todas batem nela. Tem que deixar sozinha ou ter só ela. Mas isso um CRAS, assim, um centro de triagem? Fazendo esse tipo de anúncio? Eu não sei quem que monta esses anúncios, mas a página é muito engraçada. É que às vezes tem umas ONGs, assim, tem um grupo, eu por acho que é uma exemplo, ONG. lá em São Paulo. Eu vou dar uma olhada, eu vou te porque enviar como é essa doméstico, página. né? Então, acho que não é CRAS, né? Pombo, né? Pombo doméstico. Então, não deve ser CRAS, deve ser ONG mesmo. Né? Tem Eu uma acho que ONG lá em São Paulo que faz mediação de adoção de ratos, mas de ratos domésticos que são abandonados, né? Que tem os twister, né? E eles são... Tem muita gente que tem, e aí o rato fica doente, eles largam, abandonam. E aí essa ONG vai lá, resgata e depois anuncia pra adoção. Tem muitas assim, né? Mas isso é a coisa mais engraçada, porque eles falam do pombo, rato com asa. E rato é uma gracinha, né? Nada faz sentido. Não, mas é que rato passa doença. Inclusive, rato passa doença porque eles são muito parecidos com a gente. Lembra da peste bubônica, né? Vem lá de trás, né? Então tem um preconceito muito grande mesmo. Sim. E tem isso, né? A gente fala assim, nossa, que ave feia, né? Ai, que ave bonita. Então a gente usa o nosso conceito e antropomorfiza as características e o que acontece? Na hora de você fazer uma campanha de conservação, você tem que escolher o quê? Uma ave icônica, né? Você não vai escolher, por exemplo, um pombo para representar, né? O que é uma injustiça. Pombos são uma gracinha, eles são uma coloridos. Ela valoriza, né, num outro contexto, né? Então, por exemplo, ai, me esqueci o nome dela. Nossa, esqueci. É uma pomba que estava recentemente, né, desaparecida, mas ela foi encontrada. Nossa, virou uma raridade. Então, olha como nós somos volúveis, né, no sentido do valor das coisas, né? Sim. Então, os outros animais acabam sofrendo com a nossa estupidez também, né? Muitas vezes com relação à conservação, que me preocupa muito. Sim. Então, o lobo-guará é um bicho icônico, nossa, então todo mundo vai contribuir. Então, uma vez o pessoal da disciplina de comportamento animal fez exatamente um trabalho assim. Como é que você daria o dinheiro conforme o bicho que você vai conservar? Então, aqueles animais que têm uma aparência apelativa, por exemplo, né? Lobo-guará, acabaram ganhando panda, né? Acabaram ganhando mais votos. Então, tem essa questão, né? Também que envolve... quando a gente vai ter que montar uma campanha de conservação, tem que pensar bem qual espécie, né, símbolo que você vai usar ali para a campanha. É muito curioso. E é muito engraçado, né? Porque isso daí as pessoas elas sempre valorizam muito os bichos bonitinhos. Mas depois quando você quer uma campanha pra salvar um bicho que é feio, aí não tô nem aí. É lamentável, né? Por exemplo, o sabiá, esses que a gente tá falando, nenhum dos sabiás que a gente vê por aqui, tanto o sabiá barranco, a laranjeira, né? O sabiá poca, esses três, assim, tem uma abundância enorme. Mas ninguém para pensar o serviço ecológico que ela desempenha. Como eles estão em abundância, né, a população não está em declínio, e eles são onívoros, né? Onívoros frugívoros. O que eles estão fazendo? Dispersando sementes. Então, é um batalhão dispersando sementes. Isso é ótimo, né? Só que você não dá o devido valor porque ele não está ameaçado. Né? Então, essa é outra coisa que acontece muito. Nossa, ele está ameaçado, então a gente acaba tendo que lidar com esse tipo de coisa e tem que desconstruir muitas vezes esses preconceitos, né? Então a gente tenta fazer muito isso na escola para mostrar qual é a função ecológica que as aves têm, no caso dos animais de modo geral, mas principalmente as aves, né? Aí a gente consegue mudar um pouquinho. O meu orientador, o Felipe Amorim, lá na Zool, ele fez até uma piada quando a gente foi pro campo,
que ele fala que as pessoas elas adoram borboleta, porque borboleta é colorida, bonita, só que borboleta fica pisando no cocô, porque eles ficam andando em bosta. Aí a mariposa as pessoas acham feia, mas ela que é importante, ela que poliniza as coisas, né? E aí as pessoas têm esse preconceito de achar mariposa feia e a borboleta bonita. Inversão de valores, né? Tem um conceito aí, Se soubessem onde essa borboleta andou. Tem vários, né? Tem borboletas que gostam de frutas podres, né? Não só de cocô. Nossa, eu fui num borboletário uma vez, lá em Campos de Jordão, eu acho. Tem um borboletário bem grande lá. E é isso, os lugares para elas comerem, tipo, eles deixam umas bananas, uns mamão lá podre. Goiaba podre. Fica até fedido, você chega perto lá, e aí sai a borboleta mais bonita que você já viu e pousa na merda lá. Isso aí. Faz parte. Sim. Uma coisa, professora, que eu queria perguntar, que eu ia perguntar no começo, mas nós engatamos na conversa. É verdade. Mas como você se interessou por trabalhar com aves? Como começou essa paixão? Bom, na verdade, quando a gente... É uma história um pouquinho comprida. Pode falar. Pode falar. Pode falar? Na verdade, eu trabalhava com mamíferos, né? Eu tinha muito interesse para trabalhar com capivaras, mas eu não consegui montar aqui um sistema de criação, foi uma história bem complicada e tal. E a atividade com as aves foi assim, era um projeto de extensão, porque a gente estava desenvolvendo atividades lá no Jardim Botânico com a professora Virgínia Sanches Ueda, né? Então a gente tinha um trabalho de, vamos mostrar as aves, o Jardim Botânico, os mamíferos, né? Os répteis que a gente encontrasse, nessas visitas que as escolas faziam. Mas a gente descobriu, nossa, não tem levantamento de aves aqui no Jardim Botânico. Aí nós fizemos. Não tinha, né? Era uma coisa muito curiosa, como que não tinha ainda? Então a gente fez, e aí essa atividade foi crescendo, e nesse meu caso, por exemplo, a atividade de extensão se tornou meu objetivo de pesquisa no fim, né? Porque não tinha levantamento, apesar de ter bastante hoje pessoas que estudam aves, não havia, por exemplo, um foco com levantamento de aves aqui na região de Botucatu. E é isso que me levou a fazer um estudo mais científico daí, né? De levantamento e monitoramento da avifauna aqui de Botucatu. Então a gente tem vários pontos, né, que estamos tentando caracterizar a comunidade de aves daqui. Então essa foi essa trajetória. E fora o interesse que eu tinha, por exemplo, na função ecológica da ave como dispersora de sementes, né? Porque é impressionante como me chamou muito a atenção o fato de muitas espécies de plantas, até depois descobri que as plantas é que mandam os animais, né? Mas algumas angiospermas, por exemplo, têm não só apresentar um recurso floral para ser polinizado pelos beija-flores, né? Essa história coevolutiva muito interessante, mas como também quando os frutos amadurecem, então elas sinalizam, né? Tem a síndrome ornitocórica de chamar a atenção das aves, mas o que mais chamou a atenção é aquelas que fazem a endosoucoria, né? Então elas ingerem a semente, o tucano, por exemplo, ingere a semente, o trato gastrointestinal, ela remove a polpa, quebra a dormência, né, da semente, e aí quando ela voa e defeca, ela vai, é uma jardineira da natureza. Isso eu achei muito interessante também. Então eu tenho monitorado também algumas espécies de plantas nativas, né, do cerrado, que as aves se alimentam também. Que legal. Então foi depois, quando você já estava aqui para trabalhar como docente, então, Isso, né? Não foi parte da trajetória acadêmica. Eu trabalhava com rato e com hamster. Isso é uma coisa interessante, né? Acho que é uma curiosidade para a maioria das pessoas que a sua formação inicial é ciências biológicas, modalidade médica, Exatamente. né? Não, todo mundo fica separado. chocado, todo mundo na biologia fica chocado quando descobrem, não, a Silvinha é biomédica? Como assim? Mas ela é tão bióloga. Porque tem... Aí eu fico achando que é o maior elogio. Sim. Uma vez foi muito engraçado, porque eu vou contar uma história muito divertida. Eu estudei em escola pública, né? Lá em Atibaia, onde eu cresci, né? E na minha família veio do Japão, só minha única família, então não tinha parentes nem nada, e meu pai muito no pé, não, porque você tem que estudar, porque tem que ir para a universidade. Eu sou a mais velha, né, em casa. E aí eu era uma boa aluna, porque para eu poder jogar vôlei, né, apesar da minha altura, eu jogava vôlei, né, tênis de mesa e tal. E para eu poder ir nos torneios e tudo mais, eu tinha que ter uma boa nota. Então essa negociação que eu tinha com meu pai. Então ele não tinha contra-argumento, eu consegui nos jogos. E aí eu prestei vestibular e eu queria estudar ciências biológicas, mas
Eu não sabia o que era ciências biológicas quando eu tinha 16, 17 anos, né? Lá na minha cidadezinha. Mas eu prestei o vestibular e passei. Quando eu vi, eu tinha passado. Mas a forma de escolha que eu fiz, acabou que não passei em São Paulo. Passei em Ribeirão Preto, né? Onde na Faculdade de Medicina tem um curso de biomedicina. Passei lá. Aí, quando eu descobri que não era nada daquilo que eu queria fazer, eu falei, nossa, como é que eu vou contar pro meu pai, né? Que não é esse curso que eu quero fazer. Né? E tinha passado numa escola pública, né? Não fiz cursinho e tal, e o meu irmão tinha uma fila, né? Daí, pros outros estudarem e tudo mais. E acabei ficando. E aí, tinha um curso de Ciências Biológicas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e eu ficava lá convivendo com o pessoal lá da Biologia. Porque eu não podia transferir para baixo, eu só podia transferir para o curso no qual não tinha passado, né? Então, eu acabei ficando lá em Ribeirão, mas com certo esforço, né? Eu acabei convivendo com esses meus colegas, meu orientador trabalha com comportamento animal, e aí, então, consegui dar conta de... quando eu vim para cá, né? Então, consegui... dar essa ideia de que eu não sou biomédica, mas sou bióloga, né? Só que nunca tinha contado, acho que para quase ninguém, essa escolha que acabou sendo equivocada, né? Sempre quis ter feito ciências biológicas, na verdade. É parecido com a história do professor G, né? O saudoso professor G, que vocês não conheciam. Não conheci. Ele era agrônomo de formação, mas quem diria que ele era agrônomo de formação? Ele é especialista em anuros, né? Aqui um professor que vocês iam gostar bastante também. Mas isso é uma história muito legal, né? De como, mesmo tendo uma grade um pouco diferente, você conseguiu trilhar o caminho, aprender as ferramentas que eram necessárias e chegar no objetivo, né? De compensar. Então, hoje, quando os alunos ficam surpresos, né? Que eu não sou bióloga, muitos até acho que ficam meio tristes, mas depois, como? Quem não? Aí eu já fico também Acho que é mais surpresa só, acho que não tem tristeza. Eu acho que é mais surpresa. Então tá bom. Eu acho que é. Sim. Mas isso é importante, né? Isso é uma coisa que é legal a gente ter noção, que a gente aprende as coisas enquanto ferramentas, né? Então, por exemplo, e a gente dá cabeçada. pensamento científico, né? Isso são coisas que dá pra se aprender em outro curso que você vai transpor depois. Então, acho que isso é uma história muito, muito legal, assim. Deve ser inspirador para algumas pessoas também. Eu encontrei muitas pessoas assim, né? Um dos alunos, por exemplo, que hoje é um professor lá na USP, ele era zootecnista. E ele sempre teve essa dúvida, né? O que eu faço? E ele foi o primeiro aluno a fazer o TCC dele aqui no Instituto de Biociência, lá na Zoologia. Então, hoje ele é professor na Fisiologia Comparada, na USP. E a gente tem muito medo, né, de fazer essas escolhas, né? E principalmente, não é isso que eu quero. Então, hoje, os meus filhos, por exemplo, todos eles fizeram uma escolha, depois mudaram, voltaram. Então, foi muito melhor, porque passa a trilhar esse caminho, né, mais segurança mesmo. Eu fui muito insegura, eu tinha morrido de medo do meu pai, então eu não consegui mudar o curso, né? Então eu acho que faz parte, né, do processo de você sempre rever o seu caminho. E uma vez que você está dentro da universidade, tem muitos caminhos que dá para você fazer, né? Muito. Às vezes não precisa ter a ver com o seu diploma, o seu primeiro diploma. E tem um monte de histórias assim, né? Tem o professor Ivan lá da genética, por exemplo, que ele é agrônomo. E ele Todo mundo também fala que ele não é biólogo. Ele é formado em agronomia e aí ele trabalha lá com genética de plantas, né? Dá aula aqui. Aí tem aquela professora, esqueci o nome dela, a professora da bioestatística, que também é agrônoma. Aliciane. A Aliciane é agrônoma. Ela é agrônoma e ela queria estatística desde antes de escolher o curso. Ela escolheu o curso por pressão também, por pressão dos pais. Ela conta essa história na aula, no começo, né? Ela contou que ela foi na feira de profissões, ela viu estatística, ela falou, nossa, é isso que eu quero fazer. E aí, a concorrência por vaga era, tipo, meia pessoa por vaga. E ela era uma aluna muito boa. Aí o pessoal da escola ficou, tipo, não, faz outra coisa. Pra dar nota pra escola, entrar num curso mais difícil. A pressão para fazer medicina, por exemplo. Aí ela entrou em agronomia para se tornar estatística, fez as pós dela em estatística e também chegou na estatística. É importante a gente fazer o que a gente gosta, né? E ser feliz na profissão, porque senão não vale a pena. Né? Sim. E tem várias histórias, assim, né? Várias trajetórias. O Anchieta, que é dentista. O Anchieta eu sabia. O Anchieta essa é batida já. Mas o Anchieta, ele sempre esteve dentro de neuro. Né? Aí eu acho que
Acho que isso que foi uma coisa interessante, né? Mais essa coerência. Mas ele é verdade, ele é dentista. Ele é dentista. Todo mundo também fica, ele não é biomédico, não é biólogo, ele não A gente é. tem uma mania de achar, né? O pessoal tem uma mania assim, não, ele é dentista, todo mundo fica, mas como? E eu fico tipo, gente, não é tão difícil, na verdade. Você faz porque faculdade. tem o rol de matérias básicas que acabam sendo comuns a muitas áreas. E aí você vai puxando com a ênfase que você quer, né? E o pessoal fica tipo, meu Deus. Na física médica eu tive 2 professores físico-médicos. Todos são físicos, matemáticos, estatistas, ninguém faz física médica. Acho que a médica é um curso novo. Isso é um curso novo, né? É um curso muito novo. Você faz física médica? Por isso ele é esquisito, assim. Pronto, ele que falou. Mas uma coisa interessante é que atuar na área básica é uma coisa que dá pra você fazer quando você tem uma formação possível. mais aplicada, Sim. né? Você consegue se manter no básico depois, então... Não, e é muito bacana quando a gente consegue ter o diálogo, né? Sim. Então, eu sempre digo que eu vejo isso na história de muitos alunos, né, ingressantes. Então o professor falou, eu gosto de ciências biológicas, então vai para a área biológicas como se fosse fugir da área de exatas, né? Como se fosse possível, e é impossível. Como é que você vai entender, por exemplo, né, o canto das aves se você não entender um pouquinho de física? Não dá, né? Então eu acho que essa reconstrução, ela é muito importante, né? De mostrar a interdisciplinaridade que existe, né, nos fenômenos da natureza. E isso está virando uma tendência maior recentemente de incentivar, inclusive, cursos de graduação mais interdisciplinares, né? Sim. Tem um curso que lançaram há uns anos atrás, que eu acho ele fabuloso, estou pensando em fazer algum dia, que é um curso de Ciências da Natureza e Matemática. Então é um bacharelado que passa pelas Ciências da Natureza e Matemática juntos, graduação. Aonde? Eu acho que tem, acho que na UFABC tem, Uau! junto com aquele esquema de bacharelado que eles têm, e tinha uma online que eu tinha visto, que na verdade eu queria online, era presencial, aí eu não poderia fazer. Não lembro, mas tem Mas algumas muito instituições bacana. que estão Tem que implementando. Tem alguns cursos, lá nos Estados Unidos isso é mais comum do que sim. aqui, mas aqui Na tem... Europa, na Ásia também. Aqui tem alguns cursos, por exemplo, lá na Unicamp tem o cursão, que eles chamam, que é tipo, você entra num grande curso de exatas que dura 2 anos, e depois que você termina ele, que você escolhe se especializar. Você vai para física, vai para matemática, vai para engenharia. Eu Isso achava faz que todo mundo muito devia fazer o sentido. curso básico de ciências biológicas, depois escolhe ser médico, enfermeiro, né, biomédico, biólogo. Porque a gente acaba saindo com pessoas muito especializadas e que às vezes faltam blocos fundamentais. Porque como que a pessoa vai e faz medicina e tá lá, tá salvando vidas e a pessoa não sabe, tipo, evolução? Evolução é uma coisa que é fundamental para pautar qualquer coisa de biológico. Se do curso da medicina tivesse a história da evolução humana, seria muito mais fácil até para entender por que né, ocorrem muitos problemas no joelho, muitos problemas na coluna, porque esse preço que nós pagamos, né, contra a gravidade, assumir a postura ereta, explica muita coisa, né? Sim. Então, são coisas ali que, às vezes você fala, o pessoal acha que eu tô falando demais. Mas é uma complementação que é importante e que devia ser parte da nossa base. Na verdade, a gente tinha que sair sabendo a evolução, né? Pelo menos o mínimo do ensino médio, né? Então, sim, com certeza. tem toda essa questão, assim, geralmente também. não consegue, geralmente não chega. Tem uma história bem bacana que eu vou contar, acho que tá na hora, né, de terminar, né? Mas vou contar uma história bem bacana. Enquanto tiver conteúdo, pode falar. Então tem um conteúdo bem bacana, que é a integração da física e da biologia. Então, sabe o trem-bala japonês? Ele tem um focinho, não tem? Então, mas quando ele foi concebido, ele corre em altíssima velocidade, mais de 300 km. Então, quando ele entrava nos túneis, fazia uma explosão enorme, né? Porque comprimia o ar, depois que ele saía, fazia um brum. E a população ficava muito chateada. Vocês podem depois procurar, que tem publicação a respeito. E o engenheiro, né, olhou aquilo e tinha que resolver, porque estava com um problema, né, ali bastante complicado. E ele é observador de aves. E ele estava lá observando o martim pescador. Então, o martim pescador, como o nome diz, então ele mergulha com o bico dentro da água, né, e ele pega o peixe dentro da água. Aí ele pega e depois ele vai comer no poleiro. Quando ele percebeu que não tinha praticamente nenhuma gotícula de água, né, pulando ali na hora que ele mergulhou, eu falei, não, tá, aí tem, né, a questão do atrito e tudo mais, e aí ele calculou o focinho do trem-bala japonês
usando esses princípios, né? O fluido, no caso, a água, mas ele pensou então no ar. O que aconteceu? Reduziu. E além de promover ainda uma economia, né? De quase, acho que 10%, né? No gasto, no consumo de energia. E ao mesmo tempo atenuou muito o som, né, explosivo que tinha quando ele saía do túnel. Não é legal? Isso é muito legal. Isso é A muito biomimética, legal. eu acho que, né, é isso que eu acho que tem que haver na relação do ser humano com a natureza, né? Então a natureza tem várias soluções adaptativas, é só olhar e copiar. Sim. A verdade é que tudo é interdisciplinar. E a gente precisava de pessoas menos especialistas ou de vários especialistas trabalhando junto, no mínimo. Isso, exatamente, é isso mesmo. Sim, Mas tem, né, um pouco... Por um lado, às vezes é importante a gente ter essa especialização para aumentar a profundidade de conhecimento, mas também é importante a gente lembrar, né, que tem outras coisas para a gente pegar, outros caminhos para seguir, para se informar. Então fica essa dualidade. Aí esse curso que eu falei, de Ciências da Natureza e Matemática, eu achei muito legal, porque eu queria fazer a título de conhecimento. Assim, não necessariamente para atuar. Eu pensei, nossa, perfeito. Porque eu tava pensando ou Ciências da Natureza ou Matemática, e eles lançaram um curso Muito legal. unificando. Porque deve ter percebido essa lacuna existente, né? Sim. Então a gente vê que aluno de biologia não gosta de matemática, de exatas, mas é necessário, né? Essencial e fundamental. Sim. Ai, meu sonho é fazer uma segunda graduação em física, eu queria muito. Mas não pelo diploma, né? Mas pelo Mas, por exemplo, conhecimento. eu acho que outra coisa que falta é ciência e arte trabalham junto. Sim. Eu acho que isso que vocês fazem, por exemplo, no teatro, é uma forma de comunicação muito mais eficaz do que aula, né? Então são tantas coisas, né, que inclusive na área de humanas, né, tem que haver maior conexão também, eu acho. Sim, eu acho que isso é uma coisa muito benéfica. E a gente tem que mudar os olhares também, né? Porque às com vezes certeza. essa questão, essa surpresa, assim, o Anchieta é dentista, como assim, meu Deus, que absurdo. Não é absurdo, né? Existe uma base de conhecimento, não é assim, né? Exatamente. E a mesma coisa para outros exemplos também. O caso de você ser formado em biomedicina e ter começado a estudar aves também, existe uma base comum, né? Porque às vezes a gente fica muito naquela coisa assim de tipo, não, a minha é melhor, aquela é pior, essa dá, essa não dá. Isso também é uma coisa que não tem sentido, né? Eu Pra sou haver muito- diálogo. Eu sou muito grata porque a profundidade que eu acabei tendo em determinadas áreas do conhecimento lá, hoje elas são ferramentas importantes para mim, né? Então eu acho que é bem isso que você falou mesmo. Todos os caminhos dentro das ciências da natureza, elas se encontram. Sim, sim. E as coisas têm perdas e ganhos, né? Então, às vezes, você escolhe um curso mais específico, só que você tem um grau de profundidade que te dá outra visão, enquanto que um mais abrangente te dá uma outra visão, só que com uma profundidade diferente. Então, são escolhas, mas são coisas que sempre estão se conversando, né? E eu acho que o maior erro é quando a gente começa a se fechar demais e ficar tipo, isso não é da minha área, isso não é da sua área, né? Já ouvi também. O que você está falando aí, né? Então, né? Mas são diálogos que a gente tem que estar aberto para ter. Eu acho isso uma coisa muito positiva, assim, em todos os campos e que tem que ser incentivado, né? E com isso, acho que podemos parar por aqui. Podemos, né? Eu não falei tanto, gente. Mas ficou super gostoso, eu achei, né? Sim, Super ficou bem legal, bem fluido. Então, muito obrigado para todo mundo que ouviu até o final. Se você gostou, recomende para os seus amigos. Se você não gostou, recomende para os inimigos. Brincadeira, gente, ficou muito legal. Se você aprendeu alguma coisa, comenta aqui. Se você tem alguma curiosidade legal sobre aves, comenta também no vídeo pra gente ver, ficar sabendo, pensar em futuros episódios. E é isso. Obrigada. Olha aqui para falar tchau. Pode ser Aí. pra cá. Então, muito obrigada pela atenção, né? Pelo papo. Nossa, eu adorei. Muito obrigada. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @puracaso.cast. Te vejo na próxima.